Na manhã de terça-feira, aqui na Câmara Municipal de Manaus, aconteceu a formação dos blocos partidários. Esses blocos eles servem para definir o horário, o tempo dos vereadores de fala em plenário. Aí houve um ponto divergente. Para o vereador Gilmar Nascimento do União Brasil, esse tempo, existe um regulamento interno que precisa ser respeitado e já para o vereador Rodrigo Guedes, do Republicanos, ele acredita que esse tempo não pode ser uma matemática exata, então que ele pode ser sim aumentado caso o vereador esteja falando de um tema relevante. Vereador, o senhor defendeu que existe esse tempo regulamentar pelo regimento interno, certo? Correto, nós somos do mesmo bloco. O que nós discutimos aqui, que eu defendo, é justamente aplicar o regimento interno que disciplina todo o nosso trabalho no plenário e na Câmara. Então, a gente que é Casa da Lei, que é legislativo, e a gente faz lei e a gente não respeitar o regimento, não tem como. O regimento interno, o artigo 128, diz que o grande expediente tem 90 minutos. O artigo 133, ele diz que cada bloco, cada vereador tem 3 minutos, soma 3 minutos no bloco, o que faz um quantitativo de tempo. Por exemplo, 20 minutos. Esse tempo é repartido para os vereadores que se inscrevem. Então, você divide isso, dá 5 minutos. O vereador não pode passar 15, 20 minutos. A outra questão é que a parte que o vereador dá no tempo dele precisa ser descontado, senão acaba os 90 minutos virando 5 horas. E aí não é razoável, senão a gente não precisa ter regimento. A gente tem que mudar o regimento para que a gente possa estender. Razoabilidade é ultrapassar um minuto, 5 minutos, é muito já. Se tu tem 5 e tu coloca 10 minutos, isso não é razoável. Isso é exceção. A exceção não pode virar regra e não podemos rasgar o regimento. Lembrando que esse tempo é para o grande expediente, né? Já o vereador Rodrigo Guedes acredita que ele pode sim, uma questão de bom senso, ser estendido um pouco mais. Eu acho que tem que haver uma flexibilidade, porque, veja bem, o vereador já tem tão pouco tempo de plenário, nós só temos segunda, terça e quarta para manifestações assim, de uma profundidade maior somente no grande expediente, que é na terça-feira. E aí você compilar ali, você na verdade achatar o tempo de uma discussão importante, você acaba engessando muito o parlamento, né? Nas nossas sessões aqui são de 9 ao meio-dia, já é muito pouco, né? Se fosse um pouco estendido a sessão aqui na Câmara Municipal de Manaus por um período maior, a gente conseguiria aprofundar mais os debates aqui na Câmara Municipal de Manaus. O vereador Gilmar Nascimento falou ainda ontem, afirmou que iria sugerir uma emenda ao regimento interno para mudar esse horário de sessão. Como é que funcionaria isso, vereador? Para fazer essa emenda, eu sugeri que a gente poderia passar o nosso horário para tardinha, e poderia ser segunda, terça e quarta, começando às 17 horas, aí você vai até o horário que der, para que a gente possa estar mais perto do povo, para acompanhar os serviços da prefeitura. A limpeza pública começa às 5 da manhã, a gente precisa estar lá. Aí tem uma obra de uma escola, a gente não pode estar lá porque está aqui, então a gente precisa conciliar isso. A gente consegue passar essas sessões para o horário da tarde, a gente consegue acompanhar e fiscalizar, que é um outro papel do vereador, para que a gente não esteja só preso no plenário. Eu acho que 90 minutos, ele é um tempo bom, a gente sempre conseguiu fazer. O que não pode é ultrapassar o tempo. Então, os vereadores estão se acostumando a passar o tempo e prejudicar o colega. Se a gente disciplinar, o tempo do bloco ele vai sendo diminuído e pode prejudicar o bloco dele, mas não pode prejudicar os outros blocos, e aí prejudica a discussão. O senhor acredita nessa possibilidade, vereador? Olha, a grande questão é que vários vereadores ontem já tinham ultrapassado de fato o tempo, né, e não foi feita nenhuma observação sobre esse desrespeito às regras do regimento interno. E aí no final, quando um vereador estava se manifestando, houve ali um desequilíbrio, né, porque ele não conseguiu estender um pouco a discussão do debate que ele estava trazendo e os outros ficaram de fato muito tempo mais. O próprio vereador Gilmar, nos seus primeiros dias aqui na Câmara Municipal de Manaus, defendeu que pelo princípio da equidade entre os parlamentares, as regras daquele dia
fossem aplicados a todos os vereadores. E agora ele ontem defendeu de forma em contrário. Então acho que ali, não sei se ele lembra, mas eu lembro muito bem que naquele primeiro dia, os primeiros dias dele, ele defendeu que um vereador tivesse tempo igualitário aos demais vereadores do dia que teve grande expediente também. Senhores, muito obrigado pela essa conversa que foi cordial, inteligente e com certeza explicativa. Esse foi o contraponto dessa semana.